Opa! Fala, foquetes e foquetos, como é que vocês estão? Tudo bem? Seja bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, não sei qual horário que você está vendo, mas seja muito bem-vindo aqui ao canal. Já sabe, se está escrito estreia, não estou ao vivo, tá bom? Então, se você mandar alguma mensagem para mim, desde já eu agradeço muito, mas eu não vou poder responder, tá bom? Mas é isso. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Estou trazendo mais um vídeo bem interessante aí, como vocês puderam ver na thumb, né? E hoje a gente vai ver aí um pouco sobre ele, Jack o Estripador, tá? Estripador, não estru, tá? Só para deixar bem claro, é bem diferente e a gente vai saber um pouco mais sobre esse cara aqui e saber se de fato o rapaz lá, né, o investigador lá, acertou em chamar o Michael de Jack, né? Que na minha ideia e visão tá totalmente errado. Aliás, tá tudo errado lá naquele caso da Vitória Regina de Cajamar, na verdade. Bom, mas enfim. Então, desde já, muito obrigado por você estar aqui. Deixe seus comentários aqui se você já conhecia alguma coisa aqui sobre essa história, né? Esse caso, infelizmente, coisas terríveis, né, que aconteceram. Deixa aqui, deixe também seu like porque ajuda muito a fazer com que esse conteúdo aqui chegue a outras pessoas também. Quanto mais comentários, ainda melhor, tá? Só deixando bem claro. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Essa meta aqui a gente precisa bater, mas de pouquinho em pouquinho vai, tá? Você pode me ajudar simplesinho, só apontar a câmera do seu celular para o QR Code que vai aparecer lá no canto da tela e deixar lá a sua doação mínima de R$ 2. Se você não puder e não quiser também, não puder essa quantia ou não quiser, não tem problema nenhum, tá? Mas se quiser, tá aqui ó, o e-mail cocoloco@gmail.com, ou você pode mandar um super sticker, super chat, não tem problema nenhum, tá? E se você curtiu o conteúdo e ainda não foi inscrito, inscreva-se no canal, ative as notificações para você sempre ficar por dentro quando sair alguma coisa nova aqui do canal, tá bom? E se gostar mesmo, achar que vale a pena, torne-se membro do canal a partir de R$ 5. Tem muita coisa interessante e eu vou fazer alguma parada aí legal pra caramba, mas só para quem for membro, tá? Independente do nível que você comprar, tá bom? Independente mesmo de verdade. Então, vem comigo, desde já eu agradeço a sua participação, obviamente, de você estar aqui, tá bom? Deixa nos comentários aqui sobre o que você acha desse caso e se você ainda não viu nada, vem comigo, vamos descobrir um pouquinho mais. Esse aqui é o canal Ocovil, tá? Ocovil, eu já conheço esse canal, só que com o meu outro, outros canais, né, que eu tenho, tá? Então o cara aqui fala umas paradas bem interessantes. Depois é só chegar aqui e dar uma olhadinha melhor, tá bom? Eu acredito que vocês vão gostar bastante. Mas enquanto isso, vamos dar uma olhada no vídeo que ele criou aqui, né? Na verdade, deixa eu fazer uma coisa antes. Pronto, agora sim. Deixa eu... Ótimo. Minha contribuição aqui. E esse vídeo tem exatos 4 anos, tá bom, pessoal? Vamos lá, espero que vocês gostem porque isso aqui é sinistro. Vamos lá. Dead Jack apresenta... Como uma sombra na escuridão, ele nunca foi revelado. Uma silhueta com uma faca afiada se movendo pela névoa dos becos e ruas da antiga Londres. Se tornou não apenas um dos nomes mais falados na era vitoriana, mas também o serial killer mais famoso de todos os tempos, o primeiro de sua espécie. Senhoras e senhores, eu sou o Dead Jack e espero que esteja tudo bem com cada um de vocês. Sintam-se convidados a me seguir nas outras redes sociais. No vídeo de hoje, iremos viajar mais uma vez de volta para a tão macabra e fascinante Era Vitoriana. Conhecer mais um dos frutos bizarros dessa época, só que dessa vez, mais especificamente, uma pessoa. Como sempre, lhes apresento a história do começo ao fim. Tudo sobre Jack, o Estripador.
Lembrando que essa era vitoriana ela era uma era meio macabra, né? Onde algumas pessoas adoravam o sombrio, o mórbido, né? Tinha gente que escavava sepulturas para pegar o corpo, para revender, ou então para outras coisas absurdas, né? Profanação e tal. E foi uma era meio bizarra, meio louca, né? E entre outras coisas também, como o fato ali das pessoas, por exemplo, usarem preto, né, na Grande Inglaterra que estava em desenvolvimento ainda, mas eles usavam preto não porque era um luxo ou porque era elegante, porque andar de preto realmente é elegante, né? Mas não por isso. É porque como havia muitas fábricas ali, estavam em alto desenvolvimento, no ar havia muita fuligem. Então as roupas que fossem mais claras, elas ficavam todas sujas de fuligem. Né? Então por isso que veio a ideia de usar o preto, porque a fuligem caiu ali, você passa a mão, ficou preto, não dá muita diferença. Entendeu? Então a ideia de usar preto vinha disso, mas também via ali do momento de luto da Rainha Vitória, se eu não me engano, né? E tem um pouco a ver sobre essa coisa de estar todo mundo andando de preto também nessa época. Né? Mas também é muita coisa de usina, entre outros. Tanto que a névoa que é dita, isso é muito interessante. A névoa que constantemente é dita nessas histórias do Jack e tal, não era propriamente uma névoa, era fumaça das indústrias que estavam ali por bairros pobres e tal, ou bairros ainda piores, mais miseráveis, né? Porque foi uma época em que muita gente chegava na Inglaterra à procura de trabalho. Então, muito estrangeiro estava lá. Entendeu? Então, assim, não era somente inglês, né? Por exemplo, os ingleses que estavam lá. Tinha muita gente de fora, muito irlandês, escocês, entre outros, né? Isso eu aprendi um pouco, mas tem muitos anos. Acho que eu estou até um pouco errado, de repente, porque eu posso ter me enganado, né? Porque eu vi isso aí com a minha professora lá atrás, quando eu era bem novo. Sabe? Ela me contava essas paradas pra gente lá em sala de aula, às vezes era bem legal. Mas esse vídeo aqui eu já assisti, mas eu assisti ele há muito tempo, então eu não lembro de fato o que ele fala. Mas consegui encontrar o canal, consegui encontrar o vídeo, porque eu sei que foi algo agradável pra mim. Então eu trouxe aqui pra gente poder reagir junto de novo. Eu já vi, eu não vou ser leviano e falar que não, tô vendo pela primeira vez. Não, já vi o conteúdo do vídeo, mas eu não lembro em si, tá? Só deixando bem claro. A nova coleção de camisetas já. Isso aqui eu pulo, tá, meu amigo? Antes de começarmos de fato, antes de eu contar sobre o primeiro ataque Isso não é névoa que vocês estão vendo. Isso aqui não é névoa, não, tá? Isso aqui é a fumaça das fábricas e tal. Pra você ver o volume que tinha na época ali. do assassino, preciso apresentar para vocês o cenário, o ambiente e a época onde tudo aconteceu. Como já dito, foi durante a Era Vitoriana, ou seja, Final de 1888. Se eu não me engano, algo entre outubro, eu acho. Acho que foi, se eu não estou enganado, o Jack atuou por 3 meses. Eu acho que foi algo desse tipo. E desapareceu para sempre. Londres entre os meados do século XIX e o início do século XX. Será que Jack, o Estripador, teria acabado, seria de fato alguém do futuro que conseguiu dar um jeito de voltar ao passado e fazer todas essas atrocidades e depois desapareceu? Porque, cara, ninguém nunca descobriu quem era. Nunca descobriu. E hoje em dia tem um monte de vídeo aí. Ah, depois de tantos anos, vão descobrir, realmente descobriram que. Não tem isso. Não tem isso. Ninguém descobriu quem é o cara ainda. E não vão descobrir. Com certeza, porque esse soube apagar todos os seus rastros mesmo. Mas ó, já aviso, hein? Eu até lembrei aqui. Se você não tem estômago forte, fica aqui no vídeo não. Vai ver outra coisa por aqui no canal. Porque isso aqui tem umas paradas que ele fala que se você tiver estômago fraco, você não vai aguentar não. Sinceramente. Bora lá. Vem comigo. Apesar da prosperidade da Inglaterra naquela época, a cultura desse período era um tanto quanto mórbida e macabra. Sim. Se não tivesse acontecido de fato, poderíamos dizer facilmente que era algum universo fantasioso de um livro de terror. Aqui no canal já temos uma série de vídeos falando a respeito disso. Morbidez na Era Vitoriana, o Grande Fedor, fotos pós-morte, o Grande Nevoeiro,
Para quem quiser assistir depois, eu vou deixar todos no card e na descrição, mas aqui e agora eu farei uma breve apresentação só para situar vocês. Legal, hein? Além de ser um período onde a morte era banal e muitas pessoas se voltaram para o ocultismo, a Era Vitoriana recebe esse nome porque é o período do reinado da Rainha Vitória, uma rainha que entrou em luto após a morte de seu marido, vestindo preto para sempre. Várias outras pessoas de Londres acompanharam a rainha nesse luto eterno, Sim. mas essa não era a única razão para as pessoas vestirem preto. Então eu lembro, então não estava errado, pensei que eu estava errado, então tá certo, é isso aí mesmo. Nos filmes de época, com certeza você já deve ter reparado que todas as pessoas sempre estão com roupas escuras. O céu sempre é acinzentado e a névoa paira sobre os becos, ruas e calçadas da cidade quando cai a noite. Existe um motivo para tudo isso. O céu não é acinzentado por nuvens, e aquilo na verdade não é uma névoa natural, é fumaça, poluição. Por isso as roupas escuras. Se você usasse uma roupa branca por um dia, ela já ficaria encardida até a noite, feito um pano de chão. Essa fumaça toda vinha da Revolução Industrial, que seguia, literalmente, a todo vapor. Se eu não estou enganado, literalmente todo vapor. Se eu não estou enganado, não tinha parlamento ainda, ou já tinha, eu não lembro dizer. Alguém sabe dizer se o parlamento já existia nessa época? Finalzinho de 1888. Eu não lembro agora. As novas máquinas e meios de produção gerando novos empregos, atraindo pessoas do campo para a vida moderna da cidade. De 1800 a 1850, a população de Londres triplicou, indo de 950 mil habitantes para 2.800.000. Olha isso. Isso significa mais de 100 de pessoas chegando para morar na cidade todos os dias durante 50 anos. 50 anos, todo dia chegando gente nova no país, imagina isso. Para quem gosta de assistir filmes, né, aquele Sherlock Holmes do Robert Downey Jr., ele é ambientado, o primeiro filme, se eu não estou enganado, ele é ambientado nessa época aí, de 1888. É bem interessante. Aí tem a Ponte de Londres também sendo, né, erguida e tal. Bem maneiro, cara, bem maneiro. Mas óbvio que esse crescimento desenfreado nunca dá certo. As pessoas iam chegando aos montes, mas não havia emprego para todos e muito menos moradia para todos. As famílias e indivíduos iam se amontoando nos bairros mais pobres, que eram cheios de cortiços, ou seja, uma casa enorme onde cada cômodo é alugado para uma família ou uma pessoa diferente. Ou seja, para ficar de melhor entendimento, imagine que é uma casa de 10 quartos. Cada quarto tem uma pessoa, entendeu? E cada quarto a pessoa faz dela a sua casa, a sua moradia. Tudo dentro de uma casa só. Aí você imagina que o cortiço seria uma rua sem saída, somente com casas, entendeu? E todas essas casas vivem pessoas. Aliás, em todas essas casas existem 10 quartos. E todos esses 10 quartos existem 10 pessoas morando. Obviamente tendo que pagar aluguel, né? Então você já imaginou aí mais ou menos como que era tumultuado, né? Viver nessa época, né? Esses cortiços e tal. Era mais ou menos aquela parada lá do Chaves, por exemplo, né? Só que ali dá pra gente entender que realmente são casas, não quartos alugados, né? Também existiam as pousadas, onde quem conseguisse um troco durante o dia poderia alugar uma cama para dormir por uma noite. E se não conseguisse, boa sorte. Desses bairros muito pobres, Whitechapel, era Whitechapel, que ficava logo acima, ao norte do rio Tâmisa.
Tem uma banda com esse nome, Whitechapel, que é sensacional. Eu gosto pra caramba. O bairro era o melhor exemplo possível de um lugar onde as pessoas vivem às margens da sociedade. Desemprego, fome, alcoolismo, drogas, roubos e furtos, violência, Assassinatos. prostituição. Sem a opção de uma vida digna, muitas pessoas se viam obrigadas a certas coisas para conseguir comer e ter onde dormir. Aqui era simplesmente a base do miserável, né? Eram pessoas miseráveis, infelizmente, que viviam muito abaixo da pobreza mesmo. Viviam ali consumindo bebida altamente barata, com todas as outras coisas que ele falou, né? Também. Sem contar que era um bairro, uma parte de Londres, ignorada pela sociedade, pela polícia. Começa aí, tem esse outro ponto também. A própria polícia ignorava o local, né? Tanto que era constante essa coisa de haver assassinatos por lá e tal. E muitas das vezes a polícia não se meter, né? Por ser esse tipo de bairro. Então ele era meio que ignorado, né? E era um local tão terrível que o odor dele era meio nojento isso, tá? Já tô avisando. O odor dele se misturava com álcool, urina e vômito, entre outras coisas também, fezes e tal. Pra você ter ideia do nível desse bairro, cara, como que era terrível. Só no bairro de Whitechapel existiam 62 bordéis e Caraca. 1.200 mulheres envolvidas com prostituição. Não posso dizer que a polícia abandonou esse bairro porque ela nunca chegou a estar lá de fato. A polícia Ignorava. simplesmente não dava a mínima para os bairros mais pobres. Qualquer cidadão de Whitechapel, e mais especificamente as mulheres que trabalhavam na noite, estavam completamente à mercê da sorte. E por fim, é na noite que a névoa cai. E assim se forma o habitat natural de alguém com uma mente perturbada, vagando pelas ruas de Whitechapel. Eu não acredito que ele fosse mente perturbada. Provavelmente, de repente, pode ser algum tipo de doente, né? Lógico, que usou essas pessoas como teste para alguma coisa, sabe? Como se fossem, como é que eu posso dizer? É, caramba, eu tô tentando encontrar a palavra que eu não tô conseguindo. Como se fossem testes primários para alguma coisa, sabe? Maior assim. Porque vocês vão entender do que eu tô falando, porque pra mim é o que parece, tá? Claro, é cruel pra caramba, com certeza. Lugar com muitas mulheres pelas ruas, sem a existência da polícia e sempre à noite, era o ambiente perfeito pro monstro começar a matar. Foi numa sexta-feira, noite de 31 de agosto de 1888. Eu já narrei um RPG nessa época, foi maneiro pra caramba. Mary Ann Nichols era uma prostituta que não tinha nem casa fixa. Era uma dessas pessoas que, como explicado, trabalhava num período para conseguir descansar e comer no outro. O corpo da mulher foi encontrado numa rua, cerca de 3h40 da madrugada. 2 cortes na garganta. A parte inferior do abdômen, abaixo do umbigo, havia sido aberta por um corte profundo, além de haverem outras incisões na barriga. Apesar desse ter sido um incidente que daria começo a tudo, as Incisões, não cortes, é diferente. Incisão é quando você faz o corte de forma precisa, né? Por exemplo, assim. Isso é um corte preciso. Corte normal, sei lá, corte de qualquer jeito. Entendeu? Não tem uma certa precisão, né? Ou treme, né? Esse é um corte. Entendeu? As pessoas não se importaram tanto. Assassinatos acontecem em qualquer lugar, afinal. Esse foi apenas brutal demais. Então a polícia ligou o acontecimento a gangues violentas e caso encerrado. 8 dias depois,
Noite de 8 de setembro de 1888. Foi em setembro. Anne Chapman era uma vendedora de flores, mas também envolvida com prostituição. Quando as vendas de flores durante o dia não lhe rendiam o necessário, ela precisava trabalhar à noite. Seu corpo foi achado apenas às 6 da manhã, dessa vez um pouco mais brutal do que o caso anterior. 2 cortes na garganta, abdômen completamente aberto e o útero removido. E nesse ponto da história, talvez você esteja achando tudo de repente demais. Os corpos simplesmente eram encontrados, nem um detalhe a mais, nem um rastro. E é literalmente isso. Como já dito, o assassino de Whitechapel era como uma sombra na escuridão. Esse segundo assassinato já foi o suficiente para acender a euforia. Centenas de pessoas na rua onde o assassinato aconteceu, comentando não apenas sobre o fato, mas também reclamando da polícia, sendo incompetente e irresponsável, negando a segurança do bairro, que apesar de tudo, pagava os seus impostos. A mídia, os jornais, com todo esse alvoroço, claro, começaram a cobrir o caso. As pessoas de... Isso aqui é recorte do jornal da época, tá? E caso vocês não saibam, existe um lugar em Londres, eu não sei exatamente onde é, mas existe um museu, tá? Voltado para isso. Cortes de jornal, aí tem camiseta, tem caneca, tem diário. É uma loucura, cara. Vai entender. fora de Whitechapel passaram a se interessar muito pelo assunto, acompanhando como se fosse uma espécie de novela, digamos assim. A população de dentro de Whitechapel sentia a tensão e o medo crescerem cada vez mais. As dúvidas eram cruéis. Quem seria a próxima vítima? Quando o assassino iria atacar novamente? Então, no dia 10 de setembro, a população formou o Comitê de Vigilância de Whitechapel, criado por comerciantes com medo de que seus negócios fossem afetados negativamente por toda essa história de assassinatos brutais. O comitê era formado por voluntários que faziam ronda pelas ruas todas as noites, abordando pessoas suspeitas ou meramente estranhas. Cada voluntário recebia uma pequena remuneração, além de um apito de polícia e um cacetete de madeira. O escolhido como presidente desse comitê foi George Lusk, um construtor da região. Guardem esse nome, porque ele vai ser muito importante no decorrer da história. De imediato, Lusk pediu ao governo para pôr uma recompensa por informações sobre o assassino de Whitechapel, que até então, como vocês puderam reparar, não tinha nome. Mas esse pedido de Lusk foi recusado pelo governo, então o próprio povo se juntou e levantou dinheiro, que foi suficiente não apenas para criar uma recompensa por informações, mas também contratar detetives particulares e espalhar panfletos, pôsteres pelo bairro e além dele. Nesse museu vendem esses panfletos, esses pôsteres, é muito bizarro. Eu não lembro agora exatamente onde é. Se eu não me engano, o cara lá do Metaforando, ele foi lá visitar esse... não sei se é museu ou é uma loja, eu não lembro agora exatamente. Não lembro. E se eu não estou enganado, fica em Whitechapel mesmo. Acho que até existe o bairro ainda. E com todo esse alvoroço e novas coisas acontecendo, 2 semanas se passaram sem crimes. Creio eu que o assassino estava estudando o novo ambiente. As coisas tinham mudado, o cenário tinha mudado. O próximo incidente aconteceu no dia 27 de setembro, mas não foi um assassinato. Um jornal recebeu a carta que ficou conhecida... Foi jornal, eu até falei, tá vendo? Falei polícia, foi um jornal que recebeu. Como Querido Chefe. Essa carta recebeu esse nome porque ela começa justamente assim, com as palavras Querido Chefe. Se você quiser ler a carta na íntegra, é só pausar o vídeo. Então vamos lá, ó. Querido chefe,
Eu continuo ouvindo que a polícia me pegou, mas isso não é verdade ainda. Eu ri quando eles pareciam tão inteligentes e falavam sobre estarem no caminho certo. Aquela piada do avental de couro me deu ataque de risos. Estou atrás das utas e não deixarei de estripá-las até que eu esteja farto. O último foi um trabalho grandioso. Eu nem dei à senhorita tempo para gritar. Como eles vão me pegar agora? Eu amo. Calma aí, senão vou me perder aqui. Eu amo meu trabalho e quero começar novamente. Olha que loucura, né? Mas isso aqui pode ter sido qualquer outra mente doente, tá, gente? Não necessariamente o indivíduo. Em breve ouvirão falar de mim com meus jogos divertidos. Guardei uma substância vermelha em uma garrafa de cerveja de gengibre para escrever, mas estava espessa, feito cola e não pude usá-la. A tinta vermelha é boa o suficiente, espero. No, no próximo trabalho, cortarei as orelhas das senhoritas e as enviarei à polícia para me divertir. Mantenha esta carta em segredo até que eu tenha feito um pouco mais de trabalho e depois publique-a logo de cara. Minha faca é tão bonita e afiada que quero começar a trabalhar agora mesmo, se eu tiver uma chance. Boa sorte, sinceramente, seu Jack, o Estripador. E tem mais aqui, ó. Não se incomode por eu estar dando meu nome profissional. Nome profissional. Não estava bem o suficiente. Pigarro. Não estava bem o suficiente para enviar isso antes de tirar toda a tinta vermelha das minhas mãos. Maldita seja. Sem sorte ainda, agora dizem que sou médico. É, porque teve uma coisa na época que falavam que o responsável era um médico, né? Por incisões e tal. E assim, não dá pra não crer que não fosse alguém ali da área de medicina, não de repente um formado, mas alguém que talvez estivesse começando, né? Não sei, de repente adquiriu esse prazer mórbido, né? Por fazer esse tipo de coisa, sei lá. De repente ele decidiu não fazer com cadáveres, né? Mas sim com pessoas vivas para saber como que era aquela coisa de tocar o sangue quente, né? De repente tirar as vísceras, não, sei lá, mano, não sei dizer, mente louca, doente, né? Então assim, pode ser que isso aqui não tenha sido a pessoa, né, fazendo apenas aquilo que já imaginava que iria acontecer, ou foi a própria pessoa se divertindo mesmo com a cara das autoridades, né? O que a gente vê em alguns outros casos que é exatamente isso. Esses indivíduos, eles brincam com a sociedade como um todo, incluindo as autoridades, né? Onde creem que nunca serão pegos, né, e tudo mais, ou que nunca serão descobertos, até que eles queiram ser descobertos, né? É todo um jogo bem louco de gato e rato, só que o gato é cruel, né? Então isso aí complica bastante. Mas ela, basicamente, do começo ao fim, debocha da polícia e das deduções das pessoas. É bem narcisista. O assassino também diz através da carta que no próximo abate ele cortaria as orelhas das damas e enviaria direto para a polícia. E o mais importante de tudo está no final. A carta era assinada por Jack, o Estripador. A primeira vez que esse nome é usado, quando esse nome surge, claramente um nome falso, Óbvio. um nome profissional, entre aspas, como escrito na própria carta. O jornal não postou essa carta, não levou a público. A carta foi enviada direto para a polícia, que deu a carta como falsa, e não é para menos. Foda, isso aqui é a carta mesmo, tá, gente? É a datilografia, né? Que o indivíduo escrevia muito bem. Tem uma letra muito bonita, né? Assim, vamos dizer, ó. E é aquele negócio. Eu não sei se isso ainda era regra, via de regra nessa época.
Mas eu sei que as pessoas que eram pobres de fato não tinham acesso à educação, né? Mal sabiam escrever, mal sabiam ler, automaticamente não teriam uma letra assim, né? Então isso já pega um pouco de nobreza. Uma pessoa que sabe escrever bem, sabe falar bem, né? É uma pessoa que sabe, tem um pouco de nobreza ali, né? Alguém que estudou em boas escolas e tal. Porque ó, você vê que a datilografia dele aqui, ó, não é uma letra feia. Ou então aquela letra que de médico que ninguém entende, só médico entende, né? Não é isso. Ó, dá para ler direitinho aqui. Pode ter se esforçado? Pode. Pode ter pedido para alguém durante uma ameaça de repente escrever? Pode também. Mas aqui é algo muito pessoal para que isso fosse para outra pessoa. Fosse outra pessoa redigir enquanto a pessoa ditava, sabe? Então eu acredito que fosse uma pessoa de fato de alguma nobreza, alguma coisa do tipo. Porque se for a julgar pela datilografia aqui, não é uma datilografia feia, é até bonito. É até bonito se você for olhar legalzinho, né? Mas sei lá, aí eu acho que é por isso que ficou tido muito como se o Jack fosse alguém da nobreza, um médico, né? Falaram até que talvez o indivíduo na época ele tivesse ligação com a monarquia, né? Com a rainha, fosse alguém da família e tal. E foi mó loucura, maluco. Mó loucura. Foi uma histeria coletiva bizarra na época, né? Porque todo mundo era culpado, só que acabou que de fato quem era pego como culpado tinha álibi, então nunca foi pego o próprio Jack, né? Mas e se o próprio Jack se deixou ser pego de propósito para brincar com a polícia e ele tinha um álibi propositalmente para depois ser solto, só para ele sentir o prazer de ter ido até a polícia e provar que eles eram incompetentes, onde enquanto ele dava o seu depoimento lá, tal, sério, né, até mesmo cabisbaixo de repente, por dentro ele estaria gargalhando de uma forma ao infinito e além. Eu não duvido, eu não duvido, tá? Eu não duvido. Até porque se eu fosse colocar algo desse tipo em uma história minha de RPG, por exemplo, de uma narrativa de RPG, eu colocaria como alguém que, tipo assim, estaria na cara e ao mesmo tempo não estaria. Sabe? Por exemplo, seria alguém óbvio, por exemplo. Óbvio demais até. Né? Pra pessoa realmente ficar. Não, mas isso é óbvio demais. Não pode ser. Entendeu? Porque muitas vezes a verdadeira maldade, o verdadeiro mal, está no óbvio. Ou seja, está naquela pessoa que você mais confia, que você vê todo dia, que você conversa. Né? É muito louco isso, né, cara? Muito louco. Mas sou eu falando demais aqui também. Liga não. Algumas outras cartas cheias de conversa fiada já tinham sido recebidas. Porém, 3 dias depois, aconteceu a noite do evento duplo, como ficou conhecida, ou a noite dos 2 assassinatos. Noite de 30 de setembro de 1888. 2 assassinatos aconteceram num intervalo de apenas 1 hora. Elizabeth Stride, seu corpo foi encontrado 1 da madrugada. O X da questão é que ela só tinha um corte no pescoço e sua saia havia sido levantada para cima da cintura. Aí isso aí leva a algumas hipóteses. A primeira, ou não teve tempo de fazer o que queria, né? Ou era alguém já tentando se passar pelo próprio. De repente alguém da carta, talvez, que queria fazer valer o que foi escrito, não se sabe. O assassino de Whitechapel finalmente havia atacado, mas ele estaria pegando mais leve, sendo menos violento? Não. A resposta dessa dúvida veio rápida. O corpo de Catherine Edelweiss foi encontrado logo em seguida. Sua saia também estava levantada acima da cintura, 2 cortes na garganta, havia o longo e profundo corte no abdômen, seu útero foi retirado junto de um dos rins e uma de suas orelhas foi parcialmente arrancada. Aí é aquele negócio. Pode ter sido ele na primeira? Pode.
Pode ter não sido? Pode também ter não sido, tá? Mas você pode ver que de repente isso aqui foi um ataque para provar quem é o cara mesmo, entendeu? Quem era que estava fazendo aquilo ali, né? Então, sei lá, é muito curioso isso, né? E se o tal do Jack fosse de fato, de repente, um alguém do jornal, por exemplo, um editor do jornal, e mandou a carta para si próprio? Cara, é muita loucura, mano. As duas mulheres eram muito pobres, como de costume, e também estavam se prostituindo. Se acredita que Jack foi interrompido enquanto estripava Elizabeth e, tendo que fugir e deixar o seu crime incompleto, o psicopata se sentiu insatisfeito, partindo para uma segunda caçada logo em seguida. E assim chegou em Catherine. Naquela mesma manhã, todos os jornais de Londres explodiam em suas capas as notícias sobre a noite do duplo assassinato. As velhas fazendo fofocas através de suas janelas, os homens e mulheres trabalhando nas fábricas, as crianças brincando na lama. Todos comentavam sobre, dos políticos e autoridades aos bebuns nos becos. E o fervor desse assunto ficou ainda pior um dia depois. Em 1º de outubro, a polícia permitiu que os jornais publicassem a carta. Afinal, a questão da orelha, que realmente havia sido separada do corpo, era grande demais para ser considerada uma mera coincidência. O intuito com a publicação era perguntar para as pessoas se elas conheciam alguém com aquela caligrafia, receber denúncias. Denúncias sobre aquele que agora tinha um nome. O assassino de Whitechapel, publicamente para todos, passou a ser chamado de Jack, o Estripador. Lembrando uma coisa, esse tipo de gente, no caso ele, por exemplo, poderia ser uma pessoa tão inteligente, tão sagaz, que ele mesmo modificava a sua letra. É possível, vocês sabiam disso? É possível que uma pessoa consiga modificar a própria letra. Como? Mudando a sua mão de escrita, por exemplo. Isso é curioso, né? Porque por mais que seja a mesma pessoa, né, ela tem uma certa conformidade de escrever com a mão, enquanto com a outra ela escreve de outra forma. Vocês sabiam disso? Não sei se vocês sabiam. É muito curioso isso. Então é como se fosse literalmente uma outra pessoa escrevendo o mesmo conteúdo. Sabe? É muito louco. Tanto que você for notar, se você pegar, por exemplo, o caderno de alguém que é destro, que é canhoto, na verdade, vai ser uma espécie de escrita, uma espécie de letra. E se você mandar a mesma pessoa escrever com a outra mão, vai ser completamente diferente a forma da letra, sabe? É muito louco isso, é muito, muito louco. Então pode ser que tenha sido a mesma pessoa, né, escrevendo com uma das mãos inábeis dele, né? Mas só que, pô, escreve bem pra caramba, né? Se for assim, a letra é bem bonita. Sabe? Estão entendendo o que eu tô falando? A nível de loucura, dá pra gente pensar nesse tipo de coisa. É louco, né? É louco demais. Se antes a polícia e os detetives não estavam tendo sucesso nenhum com as investigações, com a publicação da carta, as coisas ficaram ainda piores. A polícia passou a receber ainda mais cartas falsas, denúncias falsas, pistas falsas, perder mais tempo e perder mais recursos. Todas as pessoas eufóricas com o caso queriam ter a sua participação nele. Claro. Davam relatos aos investigadores dizendo que viram nas noites dos crimes as mulheres com homens loiros, morenos, mal vestidos e bem vestidos, de bigode, sem bigode. Tudo virou uma bagunça. Até porque em Whitechapel era muito fácil de você encontrar esse tipo de pessoas, né? Porque tinha gente de todo tipo lá, né? Todo tipo, sabe? E tudo aconteceu em Whitechapel, né? Os jornais, por sua vez, vendiam como nunca e só falavam disso.
Quando dias se passavam sem nenhuma nova notícia ou acontecimento, as páginas eram preenchidas até mesmo com vagas especulações ou deduções de pessoas aleatórias. O importante era falar do assunto do momento e o que estava prendendo a atenção das pessoas. Ou seja, o hype, né? Desde essa época aí, o hype já vinha com tudo. Jack, o Estripador. Revista, tabloide. Nós estamos falando da época Ó, isso aí é um tabloide, por exemplo. dos tabloides. Falando de uma forma bem resumida, bem simplória, tabloides foram os primeiros jornais contendo ilustrações. A maioria dessas ilustrações em preto e branco que vocês estão vendo durante o vídeo, inclusive, foram tiradas desses jornais da época. Eram as mesmas ilustrações que as pessoas viam. E essas figuras só ajudavam a ilustrar mais a história e a imaginação das pessoas. Somando o fato dos jornais terem explorado o caso de maneira exaustiva, todos os dias, com a ajuda dessas ilustrações, era como se as pessoas estivessem acompanhando uma novela real. Tudo isso ajudou Jack, o Estripador, a ficar muito famoso. E se tornar quem é ele é hoje, até hoje em dia, né? Ainda na época, inclusive em jornais de fora da Inglaterra. Esse foco intenso da mídia e o interesse das pessoas só colocavam mais pressão na polícia, que enquanto isso continuava tentando desvendar o caso. No meio de tudo, as cartas continuavam a chegar a centenas. Entre todas, apenas mais 2 chamaram a atenção de verdade da polícia. A segunda carta importante da nossa história recebeu o nome de Saucy Jack, que seria algo como Jack insolente na tradução. Elas supostamente falam um pouco sobre o evento duplo e a dificuldade em mandar a prometida orelha cortada para a polícia. Ó, a carta diz: eu não estava brincando, querido velho chefe, quando eu lhe dei a dica. Você ouvirá sobre o trabalho do insolente Jack amanhã, evento duplo desta vez. A número 1 gritou um pouco e não pude terminar logo de cara. Não tive tempo de tirar as orelhas para a polícia. Obrigado por ter mantido minha última carta em segredo até que eu voltei a trabalhar novamente. Jack, o Estripador. Louco, né? Que de fato nunca chegou. Essa carta foi escrita e postada nos serviços de correio numa data antes das notícias sobre o assassinato duplo chegarem até o povo, antes dos jornais publicarem sobre isso. Porém, escrita e publicada quando os jornalistas já tinham a informação sobre esses acontecimentos. Hoje em dia, acredita-se fortemente que os jornalistas podem ter escrito, forjado, não apenas essa, como também a primeira carta, querido chefe. Eu não duvido, né? Mas aqui tem uma pequena diferença. Você pode ver que a grafia aqui, né? Como é que é o nome? A letra. Não esqueci o nome que se dá. A letra, ela é um pouquinho diferente daquela lá, né? Ela parece ser um pouco mais bagunçada, tá vendo? Tem uma diferença, a caligrafia. Tem uma diferença. Ó, ela é meio bagunçada, sei lá. Entendeu? Não parece, mesmo que fosse alguém escrevendo com rapidez, o que não pareceu, uma vez que ele escreveu aquilo com aparente calma, né? A letra é diferente, tá vendo? Não é a mesma letra, ó. Ela é meio bagunçada, sei lá, ela é meio pobre, sem requinte, né? Sem elegância ao escrever as letras, né? Ao desenhar a forma das letras, não tem elegância. Aqui é simplesmente bruto, tá vendo? Sei lá. Então, pra mim, isso aqui é falso mesmo, não é a mesma pessoa, não. Para continuar vendendo a história, movimentar o cenário e manter a euforia das pessoas em cima do caso. E se as 2 primeiras cartas realmente forem falsas, o caso da orelha arrancada realmente foi coincidência e isso explicaria por que ela nunca foi enviada para a polícia de fato. Mas, pois bem,
Se temos motivos para pôr em xeque a veracidade dessas duas primeiras cartas pela falta de boas evidências sobre elas, não podemos falar isso da terceira, que é a carta do inferno. Foi no dia 15 de outubro que a carta do inferno foi recebida. Que será que tem a ver com o filme do Johnny Depp, o From Hell? Eu nunca assisti esse filme. Mas não pelos jornais dessa vez. Ó, a caligrafia aqui é completamente diferente daquela primeira lá. Completamente diferente. A Aqui já parece alguma coisa referente a médico mesmo. A loucura das letras. carta foi endereçada para George Lusk, o presidente do Comitê de Vigilância de Whitechapel. Vamos lá. From Hell. Senhor Lusk. Senhor, eu envio para você a metade do rim que eu tirei de uma mulher e que conservei para o senhor. O outro pedaço eu fritei e comi e estava muito bom. Talvez eu envie a faca ensanguentada que o tirou se esperar um pouco mais. Assinado, pegue-me quando puder, Sr. Lusk. Aqui já é uma parada um pouco mais... Você vê que é um pouco mais brutal, né? O negócio. Ele tá... Parece estar um pouco mais nervoso, sabe? Provavelmente o verdadeiro, porque não gostou de ter sido jogado na carta, sabe? Como se fosse ele e a tentativa daquela outra mulher lá, sabe? Daquela primeira lá, que tentaram fazer o mesmo, ele, sabe, por raiva pegou e fez com a outra ali e fez valer, não sei. E a parada da orelha, também não sei dizer, né? Então, assim, se não foi ele, por exemplo, como que ele saberia disso, né? Então tem toda uma... Sei lá, cara, é muito louco, é muito louco. A carta chegou num pacote, acompanhada de uma caixa, e dentro dessa caixa havia algo que parecia carne, que mais tarde médicos legistas descobriram ser parte de um rim humano. Ó, você pode ver aqui que a caligrafia, ela não tem a elegância daquela primeira carta, não tem. É como se alguém tivesse escrito com raiva, sabe? Com raiva mesmo. Então, ó, perturbado e tal, ó. Ah, isso aqui é um THE, ó, tá vendo? Acho que half the, né? Half the, metade, uma metade, algo desse tipo, né? Então, dá pra ver aqui, ó. Tá vendo? Ela tem, é bem diferente, ela tenta ter a elegância também, só que não tem. Tá vendo? É um pouco mais brutal a forma de escrever, né? De repente estava com raiva, né? Não sei dizer. Porque eu acho que quando a pessoa... Eu, pelo menos, nunca escrevi nada com raiva, então eu não sei dizer. Mas talvez ele tenha passado aquela raiva para escrita, né? Para forma de escrever e tal, para caligrafia no momento. Eu não sei se isso é possível. Se há alguém que pode confirmar isso, manda aí nos comentários. Seria esse o rim arrancado de Catherine Eddowes? Ainda existe discussão sobre a veracidade de todas essas cartas, mas se pelo menos uma delas for genuína, essa é a que mais se aproxima disso. Olha aqui, olha isso, essa caligrafia aqui, como é que tá? É From Hell, tá vendo? Não há elegância alguma. Não há, não há. Então, de repente, pode ser que isso aqui seja até o verdadeiro. O verdadeiro Jack. Mas, não, sei lá. É muito louco, cara. Muito louco. Será que foi com a mão inábil que escreveu também? Será que pode ser isso também? Mais de um mês se passou após a noite do evento duplo. O próximo ataque do Estripador veio apenas em 9 de novembro de 1888 e foi o mais brutal até então. E esse caso aqui ele tem uma parada muito bizarra, e ele vai até falar aqui também, mas eu achei assim, caraca, que loucura, cara. A vítima se chamava Mary Jane Kelly. Ela foi encontrada às 10 da manhã em uma sexta-feira, no quarto que alugava numa espécie de cortiço. Sua garganta foi mutilada até a espinha. Quase todos os seus órgãos foram retirados para fora do corpo, arrastados pelo chão e jogados na parede. Seu coração foi levado
e jamais encontrado. Isso aqui, pra mim, demonstra a raiva, tá? Sabe? Então meio que casa um pouco com aquela caligrafia da carta, na minha opinião, tá? Então pra mim mostra a raiva ali. E também tem um não sei se há um motivo, mas vocês vão saber o que aconteceu depois que isso aqui aconteceu. E eu tava lembrando aqui agora, eu não lembro, acho que foi um caso lá da Espanha que eu passei até aqui no canal outra vez, de um homem que ele acabava fazendo seu modus operandi, né? Acabava chamando as mulheres de acompanhantes, né? E tal, dopava elas e acabava tirando, ceifando a vida delas e tal. E acalhou de isso, se eu não me engano, aconteceu um acidente desse dentro de um prédio, alguma coisa assim. No resumo, eu sei que ele como é que eu posso dizer? Dividiu a mulher toda, botou em malas e espalhou pelo prédio, fora dele e tal. E acabou que ele foi descoberto, né, e tal, e encontraram as partes. A única que não encontraram até hoje foi a cabeça da mulher, o crânio dela. E ele não fala. Nunca falou pra ninguém e até hoje não revelou onde é que tá. Ou seja, é um prazer só dele, né? Só ele sabe onde tá aquilo. É muito louco essa parada. Então eu meio que associei a parada do coração a isso. Sabe? Tipo, de repente guardou como uma prova de um troféu final, algo do tipo assim, né? Sei lá. Loucura. Ah, lembrando, e quando ele foi interrogado, esse cara, não o Jack, esse cara das malas, né, e tal, ele confessou tudo rindo. Com cara de rindo assim. É como se estivesse num bar falando com um amigo. Loucura demais. O cadáver foi deixado na cama do quarto, numa posição degradante e obscena. Ela também era uma moça pobre e prostituta. O assassino foi ficando cada vez mais grotesco da primeira para a quinta vítima. A violência E tem gente que fala que foram 3 pessoas só, mas não, foram 5. Quer dizer, até onde a gente pode entender, né? de Jack foi escalando de ataque para ataque, assim como sua fama, assim como sua sombra. É como, na minha opinião, é como se aquela coisa dele de curiosidade tivesse passado a ser algo que ele mostrou fazer por prazer. A curiosidade já não existia mais, sabe? Assim como o medo que ele causava nas pessoas. Quem é Jack, o Estripador? Quem seria a próxima vítima? Quando ele atacaria de novo? Bem, Bem, isso jamais aconteceu na verdade. desapareceu. A nossa história termina aqui. Jack fez apenas 5 vítimas. E é isso. Fim. Talvez você nesse momento esteja pensando, mas não é possível, não pode terminar assim, sem nenhuma resposta ou conclusão. Mas foi literalmente isso. Jack, o Estripador, desapareceu assim como ele surgiu, de repente, misteriosamente, de uma noite para outra, nos becos escuros e nebulosos da Londres vitoriana. Vamos tentar terminar de esclarecer algumas coisas, com todas as informações que temos hoje. Os investigadores daquela época e os que vieram depois tentaram ligar mais assassinatos que aconteceram em Whitechapel antes e depois dessas datas ao Jack Estripador. Mas assassinatos com todas as características dele são apenas essas 5. Sempre o corte na garganta, o estripamento no abdômen, mulheres pobres e prostitutas. Foi feita uma pesquisa sobre os assassinatos cometidos em Whitechapel em 1888, que chegou numa estimativa de 10, contando com os de Jack. De 10 assassinatos num ano naquele bairro, 5 foram cometidos por ele em menos de 3 meses. Então você pode encontrar em algum lugar por aí uma lista de supostas outras vítimas, mas apenas as 5 descritas nesse vídeo são confiavelmente as verdadeiras do serial killer. Elas ficaram conhecidas como as 5 canônicas.
Voltando para o final de 1888, após o assassinato da quinta vítima, óbvio que houve todo um novo alvoroço. As investigações continuavam tentando apalpar fumaça. Eu tento imaginar como que as pessoas na época lidavam com esse tipo de coisa, com esse tipo de notícias, porque assim, é uma coisa você tá vivendo a sua vida e de repente, hoje em dia não, né? Mas naquela época lá, saber que fulano que você conheceu foi assassinado do nada. Aí, tipo, pô, e isso acontecendo várias e várias vezes. Imagina o medo que as mulheres em si, né, tinham, porque eles só atacavam as mulheres, né? E tinham, sabe, em sair à noite. Mas infelizmente elas tinham que trabalhar, que tinham que sustentar, né? E como uma delas até, se não me engano, ela trabalhava de dia e trabalhava à noite, né? Como acompanhante para poder sustentar os filhos. E infelizmente acabou falecendo, né? Dessa forma terrível. Então você já pensa assim que nessa época aí, um grande detalhe não aconteceu na luxuosa e moderna Londres da época, tá? Foi em Whitechapel apenas, nesse bairro esquecido pela sociedade, ignorado por ele e também até mesmo pela própria polícia na época, tá? Então ali ele pôde fazer o que ele queria, da forma que ele queria, com quem ele queria, alvos fáceis ali para ele. Então ele poderia de repente ser um nobre, alguém da nobreza de fato mesmo, e tava indo para lá, se disfarçava como alguém bêbado, alguma coisa assim, ou de repente algum médico que chegaria ali com boas intenções para ajudar alguém, onde na verdade era o lobo em pele de cordeiro, né? Muito louco isso, cara, muito louco, não vou mentir não. Essa história do Jack, ela é muito sinistra, muito sinistra. A mídia teve um novo capítulo para vender nos jornais. As pessoas ficaram ainda mais horrorizadas. Mas o tempo cura tudo. Meses se passaram e o estripador nunca mais atacou. Os jornais precisavam buscar por novas histórias e o medo da população foi se acalmando. Será que houve algum herói que até hoje não foi mencionado e encontrou o indivíduo? Mas acho que não, né? Senão ele teriam aparecido, ou ele, o próprio, algum homem teria aparecido assassinado e tal. Que também era comum na época ali aparecer homens também, tá? Que caíam em pancadaria, acabavam entrando em discussão e caíam na porrada e acabavam morrendo ali de forma acidental ou provocativa mesmo, ou de forma proposital, tá? Acontecia também. E se um desses aí era o Jack? E não, até hoje ninguém sabe. O que aconteceu em Whitechapel, no mínimo, serviu para chamar a atenção das autoridades para os bairros pobres, que passaram a ter mais assistência da polícia, ganharam mais segurança. Um ponto final, a história talvez nunca teve. As histórias de Jack, o Estripador, nunca deixaram de ser contadas, ecoando através do tempo. Cada vez que a história era contada para uma criança ou adaptada para algum conto ou filme posteriormente, o assassino ia se tornando cada vez mais uma espécie de lenda, parte do folclore. Jack, o Estripador, foi o primeiro serial killer a receber tanta atenção da mídia, e o cenário onde tudo aconteceu, a época romantizada em que ele viveu, o fato de atacar apenas à noite, tudo ajudou a criar justamente uma ótima história para ser contada. E como eu costumo dizer, o ser humano adora histórias. Enfim, talvez seja a mistura de tudo isso que torna Jack, o Estripador, no serial killer mais famoso de todos os tempos, mesmo sendo tão distante da nossa realidade de hoje. Agora, enfim, eu faço a pergunta: quem foi ele? Com a tecnologia e as descobertas recentes, ainda não conseguimos descobrir a identidade do assassino. Esse poderia ser o ponto final da história, correto? Você pode encontrar, e eu não estou exagerando, literalmente
dezenas de documentários, livros, artigos ou até mesmo afirmando vídeos que de encontrou. youtubers dizendo que encontraram a resposta, descobriram quem foi Jack o Estripador. Só que não. Assim como todo ano aparece alguém dizendo que descobriu como as pirâmides foram feitas. Não descobriram. A lista de suspeitos da época, no final das investigações, possuía mais de 100 de nomes de pessoas diferentes, todas com algum grau de evidência contra elas, um motivo no mínimo para serem suspeitas. Mas é tudo especulação, dedução. Você não incrimina uma pessoa, você não acha um culpado com uma evidência só, com algo que não responda todas as perguntas. Ou seja, não adianta, se você tem uma suspeita daquela pessoa e encontrou um detalhezinho só. Pô, pode ser esse detalhe que vai mudar minha vida. Eu posso encontrar o cara através desse detalhe. Só que não, né? A vida real não é uma série de TV, né? Jack, o Estripador em si, não deixou nenhuma prova definitiva. Nada. 130 anos depois, não sabemos a sua identidade. É um mistério até hoje e, sinceramente, caso você queira a minha opinião, nunca vai deixar de ser. Essa é uma resposta perdida em algum lugar do tempo. Boa. www. Boa. Aqui ele vai fazer propaganda das camisas dele, né? Mas enfim, aqui, gente, é o canal Ocovil, tá? Ocovil tem várias coisas interessantes aqui, ó. Várias paradas bem legais. Ó, que maneiro. Tá? Tem vários conteúdos bem interessantes aqui. Depois eu volto aqui para fazer até uma maratona com o meu outro canal, porque o canal dele é bem legal. Bom, e aí, o que vocês acharam desse conteúdo aqui sobre Jack o Estripador? Vocês conseguem ainda entrar na conclusão de que Michael, né, que foi colocado como o assassino da Vitória Regina, ele se enquadra ainda como Jack para vocês? Para mim não, nem um pouco, tá? Manda aí nos comentários o que vocês acham. Já conhecia essa história aí do Jack o Estripador? Já conhecia? Bizarro, né? Complicado, bem complicado. E o mais sinistro nisso tudo aí também é que até hoje ninguém sabe quem era a pessoa, né? Quem era o homem. Mas e se não fosse um homem de fato? De repente uma mulher? Não sei. Tudo é possível. Tudo é possível, né? No campo das teorias, tudo e qualquer coisa é possível. Mas deixa seu comentário aqui. Fala o que você acha desse caso. Se você tem uma ideia mais ou menos, de repente, de quem seja o Jack, qual a sua teoria sobre toda essa coisa bizarra aqui que acontecia no ano de 1888. Você saca disso? Sabe alguma coisinha a mais? Joga esse detalhe aqui nos comentários e bora trocar uma ideia sobre isso. Muito obrigado de verdade a todos aqui que ficaram comigo aqui até o final. Vocês são demais. Muito obrigado pelos comentários. Vocês são incríveis e fantásticos, gente. Até a próxima. Tchau.